Então o Palmeiras vai jogar com o Goiás na semifinal e joga fora de casa no estádio maldito Serra Dourada e ganha. Você fala, é bom demais para ser verdade? Você é campeão. Gol do Marcos Assunção, gol. Não foi nem de falta, né? A gente tem essa mania de achar que foi gol de falta do Marcos Assunção, mas não. Foi um gol de bola rolando, ele pegou uma varada de fora e acertou. O Palmeiras ganhou no Serra Dourada de 1-0. Aí vem o jogo da volta e o Palmeiras sai na frente. Isso é bom demais pra ser verdade. Já era, né? 1-0 lá, já tá 1-0 aqui. Não vai perder, né? Só que aí acontece um acidente. No último lance do primeiro tempo, o Goiás empata. Pô, se vira 1-0, o Filipão tranca tudo. O Filipão, né? Mas com 1-0, com 1-1, esse gol que a gente toma no finalzinho do primeiro tempo, o Filipão não pode trancar tudo. 1-1 continua sendo nosso, mas está por um gol. Se a gente está por 2 gols, se a gente vira 1-0, certeza que o Filipão ia trancar. Filipão, né? Mas por um gol ele não arrisca. Ele não se fecha. Ele sabe que ele pode tomar um gol de bola parado. E o Palmeiras continua jogando o jogo. E começa a dar espaço, começa a dar espaço, começa a dar espaço. O Palmeiras vai tomar o segundo gol do Goiás. Deixa eu pegar os minutos aqui certinho. A bola dá uma chapelada no Márcio Araújo. Olha lá, os 36 do segundo tempo. Que aí já era hora de fechar a casinha. Aí o Palmeiras não consegue fechar a casinha. E a bola dá o chapéu no Márcio Araújo. Vou lembrar agora o cara que foi para a esquerda e deu tapa para dentro. Será que foi o Marcelo Costa? Aquele que estava aqui em 2006, 2007. Ele dá um tapa para dentro e um tal de Hernando faz o gol. Eu estava assistindo o jogo com os amigos, né, no Pacaembu. E por volta de 30 minutos. Sabe quando você sente que vai dar merda? Eu estava me sentindo na década de 80. Eu falei, puta, tá igualzinho. Aí eu tava com um amigo meu que tava com um filho, o moleque devia ter uns 12, 13 anos na época. Eu olhei para esse meu amigo e falei assim, puta, eu não acredito que isso está acontecendo. Aí o moleque olhou para mim assustado e falou, o que está acontecendo? Nós estamos classificando. Eu falei, você não está vendo o que vai acontecer? Vai acontecer. Sabe? Parecia que estava escrito assim, 15 de Jaú, Ferroviária, Bragantino. Parecia que... Sabe? E não deu outra, cara. E não deu outra. Os caras fizeram gol aos 36 e o Palmeiras não conseguiu virar. Diz que o Pescarmona entrou no vestiário chutando a porta, xingou todo mundo, mandou o jogador... Coisa de amador, né? Coisa de amador. E acabou que o Palmeiras foi eliminado da Sul-Americana, que era a última cartada do ano, a última cartada do mandato do Beluso, embora ele já não fosse mais o presidente. E assim o Palmeiras terminou de forma melancólica o ano, mas ainda tinha a cereja no bolo da melancolia, que é entregar o jogo para o Fluminense e para o Corinthians não ser campeão. Nunca vão admitir, mas é claro que entregaram. E olha que o Palmeiras ainda sai na frente com um golaço do Dinei. Palmeiras e Fluminense, em Barueri, eu tava lá. E eu vou falar para vocês, eu não consegui torcer para o Palmeiras perder. Mas eu não fiquei triste que o Fluminense ganhou. Então quando o Dinei fez o gol, eu comemorei. Gol do Palmeiras. Ah, mas o Corinthians vai ser campeão. Foda-se. Mas quando o Fluminense empatou e virou,
Eu não tive as reações que eu normalmente tenho quando o Palmeiras toma gol. Eu fiquei meio impassível. Eu falei, tudo bem. Que também, né? Então foi muito melancólico, foi muito triste. E essa falta de títulos fez com que esse comitê gestor se enfraquecesse demais. O Pescarmona tinha seríssimas ambições políticas, acabou se desgastando demais com o papelão que fez o departamento de futebol, ele à frente do departamento de futebol. E o Mustafa ressurge das cinzas. Ele não quer mais ser candidato, ele já está com uma certa idade, para mais de 70 anos ele já tinha na época, ou estava com 70 na época. Só que ele não tem quadros. Aquele monte de conselheiro que apoia ele, que vive pendurada nele, não tem um competente, não tem um que se salve. Se tem um ou outro, sabe? E ele acaba articulando o nome do Arnaldo Tironi, filho de um diretor de futebol histórico do Palmeiras, Arnaldo Tironi, que também não era nada disso. Só que ele era diretor de futebol quando ele tinha bons presidentes, né? Quando o Palmeiras tinha bons presidentes. E ele acaba emplacando o Arnaldo Tironi na presidência do Palmeiras por absoluta falta de adversários. O Paulo Nobre ainda não tinha envergadura política para tentar um voo mais alto. Ele até poderia fazer uma composição com o Mustafa, como ele acabou fazendo 2 anos depois, mas ele ainda não se sentiu seguro para fazer. Aí é uma questão de conversar com ele para entender por que isso já não aconteceu em 2011. O fato é que o Palmeiras sai de uma trajetória ascendente para que foi 2007, 2008, né? Então em 2006 o Palmeiras termina de forma horrorosa o ano, em 2007 passa a régua em tudo, vamos começar um projeto do zero, faz um time decentinho, né? Para reconstruir financeiramente tudo. Chega em 2008, consegue uma boa parceria com a Traffic, monta um time para ser campeão, podia ter sido campeão de mais do que foi, além do Paulista, né? Aí por circunstâncias acabou não ganhando. Em 2009 tinha tudo para ser campeão de alguns campeonatos, já sob o comando do Beluso. Quando começa a perder, o Beluso começa a botar os pés pelas mãos, começa a gastar muito mais do que arrecada, perde o controle político do clube, não consegue fazer o sucessor, e o Palmeiras entra em 2011 endividado nas mãos de um... Posso dar adjetivo aqui para o Tironi, porque vocês sabem o que ele foi, né? Vocês sabem da capacidade mental desse cara e o que ele acabou fazendo com o Palmeiras. Quer dizer, se o Beluso já deveria ter feito um segundo ano, uma segunda gestão em 2010 mais austera para consertar o que tinha acontecido em 2009 e não fez, porque queria ganhar um título, deu all-in, falou, não, vamos ganhar premiação, vamos disputar Libertadores, vamos ganhar título, vamos vender jogador caro, vai dar tudo certo. Não deu de novo. E dessa vez, se o buraco já era incômodo em 2009, no começo de 2010, no começo de 2011 o buraco já estava grande, porque você tinha uma série de obrigações para pagar. Você tinha o Kleber, você tinha o Felipão, você tinha o Valdívia, que eram salários enormes, e um elenco muito desequilibrado. Você tinha 2, 3 medalhões e um monte de cara médio para baixo. Então era um elenco muito heterogêneo, não era homogêneo como é o de hoje, por exemplo. E você tinha no comando um cara como o Tironi, e a seu lado 2 caras como Friso e Pirassi.
era para ser, tinha que ser uma gestão absolutamente austera. Segurar tudo. O Filipão fazendo pressão na imprensa, pedindo camarão. Falando assim, não tem camarão, velho. Não tem camarão, só tem bagrinho. Você pode ir embora se você quiser. Era o que tinha que ter feito. Mas não. A gente viu que no final de 2012, a última atitude do Tirone como presidente, com o Palmeiras rebaixado, depois dele passear pela praia de sunga, foi tirar uma foto com o Riquelme falando assim, está contratado, Paulo Nobre, é só você assinar. O acordo está feito. Um irresponsável, né, para dizer o mínimo. E levou o Palmeiras para a falência. O Palmeiras faliu no final de 2012. Não tinha fluxo de caixa para pagar a conta de luz. Não tinha fluxo de caixa. Não é que paga os funcionários, mas não consegue pagar a conta de luz. Não consegue pagar nada, nem a luz. Não consegue pagar nada. Em abril de 13. E era isso que aconteceria se não tivesse havido toda aquela engenharia financeira. E aí uma retomada de verdade, uma retomada profissional a partir de 2013 pelas mãos do Paulo Nobre, do grupo do qual o atual presidente Maurício Gagliotti fazia parte. Então que sirva de lição, né? Tudo isso sirva de lição. O Palmeiras é um barril de pólvora político constante e dinheiro não aceita desaforo. Então que nossa diretoria atual sempre tire lições. É porque a gente sempre fala quando a gente conta, quando a gente faz a recapitulação aqui de anos ruins, horríveis, como foram, por exemplo, 2002, como foi 2006, como foi 2010 e 11, 12, que tem que tirar lições. Que quem não tira lições, né, dos erros que cometeu, merece o destino que tem. Então que o Palmeiras nunca esqueça os erros que cometeu para que não volte a cometê-los. E hoje a gente está numa posição muito confortável, né? Em termos relativos no cenário do futebol brasileiro, o Palmeiras está muito bem colocado. Então tem que fazer muita bobagem, mas muita bobagem para a gente sair desse posto. A gente não sabe como vai ser o futebol, o mercado e tudo mais, né? Quando acabar essa pandemia. Mas que o Palmeiras está bem colocado, tá. Tem que fazer muita bobagem, tem que fazer muita tironada, muita pescarmonada para acontecer de novo o que acabou acontecendo em 2012.